Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marco Antônio, eu sou seu professor de Gestão de Pessoas e Processos para a prova do Ministério Público da União. Eu vou comentar aqui um pouco sobre a teoria, mas nós vamos trabalhar principalmente em cima das questões de prova CESP-NB. Lembrando para vocês que CESP-NB trabalha com alternativas certas e erradas, ou seja, várias afirmaçõezinhas, não é que o examinador fará essas afirmações corretas ou erradas. Veja, primeira dica que nós temos que ter ao prestar uma prova que trabalha a gestão de pessoas, processos e processos administrativos é o seguinte: existem basicamente dois grandes modelos, não é, de se dividir os processos organizacionais. Existe um modelo que vai de 1910 até 1950, que é chamado modelo burocrático mecanicista. E existe um outro modelo que vai de 1950 até os dias atuais, que é chamado de modelo gerencial. O modelo burocrático mecanicista, ele tem esta nomenclatura porque ele era baseado principalmente nas teorias de três grandes homens, muito inteligentes, mas cujas ideias dominaram cabalmente todo o setor industrial da América e do resto do mundo. O engenheiro norte-americano Frederick W. Taylor, que escreveu a primeira obra transformando a administração numa ciência, não é? Teoria Geral da Administração Científica, e que ele dizia que a fábrica ideal é aquela fábrica que funcionava como a fábrica. Henri Fayol, que era um engenheiro francês e que criou aquilo que ele chamava de teoria da administração clássica. E Max Weber, que era um sociólogo e filósofo alemão, não é, que redigiu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e estudou profundamente o chamado modelo burocrático de administração. Esse modelo burocrático mecanicista de administração, ele olhava para a empresa como ela se fosse uma máquina na qual o homem era apenas uma engrenagem perfeitamente substituível. Não havia a expressão equipe, cada um por si, era um modelo que valorizava o individualismo. Lógico, amigo, temos que pensar o seguinte: era um modelo de administração que trabalhava sempre pensando, não é, que ia utilizar a mão de obra barata e, portanto, precisava substituir rapidamente essa mão de obra. Então, veja, esse modelo, ele acabava valorizando a estrutura da organização e tratava os colaboradores como se fossem meros objetos. Por isso que este modelo, não é chamado em gestão de pessoas de a era dos recursos industriais. Por quê? Porque o trabalhador era um mero recurso industrial. Tudo bem? Mas no pós-guerra, principalmente a partir dos anos 50, nós vamos ver surgir as escolas da qualidade total, a escola comportamental, a abordagem sistêmica, a abordagem estruturalista, contingencial, que vão criar um novo modelo de organização, que é o chamado modelo gerencial de organização. Nesse modelo vai surgir a administração participativa, não é? A administração na qual os colaboradores agora não são mais objetos, têm voz ativa, pensam, tomam decisões. Nesse momento, nós vamos ver o desenvolvimento do líder democrático. Líder democrático é aquele que toma decisões após consultar os colaboradores. Do líder liberal. Líder liberal não é também chamado líder participativo, aquele que delega a autoridade para os colaboradores tomar decisões. E o famoso, mais valorizado pelo CESP, líder situacional, aquele que age de acordo com o momento. Uma hora ele é mais duro, autoritário, outra hora ele é mais liberal, conforme a necessidade da situação, não é? Então estão alguns modelos. A organização do pós-guerra, ela vai valorizar os processos e muito menos a estrutura, não é? Bom, já tendo um pouquinho desses conceitos na cabeça, eu posso comentar cada questão, analisar e aprofundar a teoria em cima das questões do CESP-NB. Vamos para as questões? Então, olha lá, não é? Primeira questão: julgue os itens relativos a tipos de estrutura organizacional, natureza e finalidade das organizações formais modernas, não é? 61. Chefias generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias da estrutura organizacional linear. O que é uma estrutura organizacional linear? Estrutura organizacional linear é uma das variantes do modelo burocrático mecanicista. Portanto, você já sabe, modelo que valoriza o organograma, a estrutura, o regimento,
né? Só que nós temos variações dele. O linear é aquele mais simples que tem. É um chefe e os seus subordinados, e ele emitindo ordens para os seus subordinados. Por exemplo, uma padaria, um pequeno comércio, eles trabalham, em regra geral, com esse modelo de estrutura linear até os dias de hoje, não é? Como ele é um modelo mais rígido de administração, isso dá maior estabilidade para a sua estrutura, não é? E dá uma sensação de conforto para os colaboradores que sentem que o chefe sabe tudo, não é? Então tá aí, chefia generalistas, estabilidade e constância nas relações são características próprias das estruturas lineares. Então está aí, questão correta do CESP-NB, não é? Vamos avançar para outra questão? Os órgãos de assessoria da organização em estrutura linha-staff exercem autoridade de linha sobre os colaboradores dos demais setores com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. Alguns esclarecimentos importantes. Primeiro, objetivos organizacionais. Estamos no mundo da administração e da gestão de pessoas. No mundo da administração e gestão de pessoas, não é que hoje é permeado pela qualidade total, o maior objetivo da organização é atender às necessidades do cliente, não é? Então, quando aparece uma questão dizendo atender às necessidades do cliente, se você tiver dúvida, coloca certo, que a probabilidade de você acertar é de 99%. Porque praticamente em todas as provas, sempre que ela aparece, ela está correta. Pode haver exceções, logicamente, mas o risco é muito baixo. Agora, se não aparecer isso, professor, pode aparecer na prova, atender aos objetivos organizacionais ou objetivos estratégicos da organização. Os objetivos organizacionais, de última análise, são atender às necessidades do cliente. Porque o cliente é exatamente a fonte de receita da organização. Não é? Então veja a questão aqui, não é? Os órgãos de assessoria da organização e estrutura linha staff exercem autoridade sobre os colaboradores e demais setores com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. Essa parte dos objetivos organizacionais estão correta, mas a questão tem um problema. Qual é o problema, professor? Estrutura linha staff é uma outra variedade do modelo burocrático mecanicista. Por que ela chama estrutura linha staff? Porque ela tem os órgãos, não seja, uma estrutura de uma organização burocrático-mecanicista, ela é assim, olha. Eu estou representando para vocês o organograma. Organograma, grama é representação. Órgão, representação dos órgãos. Este desenho chamado de organograma, ele serve tanto para representar, não é? Cargos com linha de comando dos servidores que trabalham na organização, como serve também para representar departamentos, não é? Então este é um modelo burocrático mecanicista. Veja, não é? Ele tem uma estrutura, não é, praticamente rígida, forma uma pirâmide, não é aula de esoterismo, não é? Mas ela é chamada de estrutura também piramidal, não é? Quem está acima manda em quem está embaixo, existe uma cadeia de comando e assim por diante. Agora veja que a questão mencionou uma variante disso, não é? Linha staff, até aqui muito parecida com a anterior, só que nela nós vamos ver um diferencial. Veja, nós temos departamentos aqui lateralmente, não é? Esses são chamados de staff. Ora, meu amigo, minha amiga, staff na língua inglesa é o que na língua portuguesa nós chamamos de assessoria. E a assessoria faz o quê? Ora, você já sabe a resposta. A assessoria assessora, não é? Então, a assessoria é um setor da organização que me assessora. Então, na minha empresa, eu tenho um departamento de assessoria jurídica. Não é para ele tomar decisão, é para eu, dono da empresa, consultar este departamento e, com base nas orientações dos meus funcionários que são advogados, eu decidir o que vai ser feito. Vale a pena entrar com processo ou não vale? Eles assessoram. Se eles assessoram, então veja a questão. Os órgãos de assessoria da organização estrutura linha staff, os órgãos de assessoria são staff.
exercem autoridade em linha? Não, não exerce sobre os colaboradores dos demais setores. Agora, toma cuidado, não é? Esta assessoria não exerce autoridade neste departamento. Agora, vamos, não é, aqui utilizar uma máquina para ampliar esta imagem, não é? Aqui nós vamos fazer o seguinte, veja, nós temos aqui o staff. Se eu pegar este departamento de staff e abrir aqui, eu vou reparar que às vezes dentro desse departamento chamado staff, que é assessoria, é um nome chique na língua inglesa para assessoria, eu tenho um organograma dentro dele com o chefe e seus subordinados. Este líder, ele manda nesses subordinados. Agora, este líder que está aqui dentro, ele não manda nos demais departamentos. Portanto, meu amigo, minha amiga, esta alternativa está errada, não é? Então está aí, questão 62. Questão 63. A estrutura matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos. Meu amigo, minha amiga, quando eu estou falando, não é? Quando eu estou falando de matricial, eu estou falando de um outro tema muito importante chamado departamentalização. O que é departamentalização, Marco Antônio? Departamentalização é a divisão da organização em departamentos, não é? Só que existem diversos métodos de se departamentalizar. E o CESP conhece todos os métodos. Nós temos a departamentalização por função, nós temos a departamentalização por quantidade, nós temos a departamentalização por produto, nós temos a departamentalização por serviço, nós temos a departamentalização por projeto, nós temos a departamentalização geográfica e nós temos a departamentalização matricial que está na sua questão. Qual é a diferença entre elas? A departamentalização por função, também chamada departamentalização funcional, é um modelo que foi criado pelo francês Henri Fayol na década de 20. É atribuído a ele. Modelo de departamentalização funcional por função, que já caiu no CESP-NB, não é? É aquela na qual cada departamento cumpre uma função. Um fica com a área jurídica, outro cuida de compras, outro cuida de vendas, outro cuida de pessoal e vai criando, né, aquele modelo burocrático mecanicista. Departamentalização por quantidade é aquele modelo, não é? Que é o anterior que eu acabei de explicar, mas ele começa a crescer e vai replicando os departamentos e vai aumentando os níveis de supervisão. Conclusão, a organização vai formando uma pirâmide, ela vai crescendo. É a departamentalização por quantidade. Não é? Também burocrática mecanicista. Tem a departamentalização por produtos. Departamentalização de produtos é um modelo no qual cada departamento é responsável por uma linha de produtos ou por um produto. Por exemplo, dentro das montadoras de veículos, cada departamento cuida só de um veículo. Devido à sua complexidade, eu não posso misturar as equipes. Tem departamentalização também por projetos. É um modelo na qual cada departamento é responsável por um único projeto. Por exemplo, uma empresa de engenharia. Mas, professor, não é? Parece muito com a departamentalização por produto. Calma lá, aqui nós não estamos em marketing, aqui nós estamos em administração. Em administração, produto e projeto são coisas diferentes. Qual é a diferença, Marco Antônio, entre produto e projeto? Produto, eu posso replicá-lo milhões de vezes. Coca-Cola, não é? O Gol, né? O Volkswagen, o Ford T. Agora, projeto, cada projeto é único. Não existem dois projetos iguais. Se você olha vários edifícios em um conjunto habitacional, aparentemente iguais, mas tem fundações diferentes, estruturas diferentes, porque num lugar o terreno é fofo, no outro lugar o terreno é rochoso, no outro tem água abundante mais fácil para trazer, no outro é mais difícil. Só na Naia Construções é que se utilizava a mesma planta toda hora. Por isso que caía um predinho de vez em quando. Né? Mas veja aí, vamos voltar para a departamentalização. Tem a departamentalização também por cliente. É um modelo no qual cada departamento é especializado em um cliente ou uma carteira de clientes. Quem trabalha assim? Empresas especializadas em vendas, não é? Telemarketing, empresas também que trabalham com grandes clientes corporativos. Não é? Os bancos fazem isso. Tenho também a chamada departamentalização matricial, que é esta que caiu aqui na questão. O que é departamentalização matricial? Meu amigo, minha amiga, ela é tão importante que eu vou parar para te explicar ela aqui no quadro.
não é? A departamentalização matricial. Então veja, eu vou aqui apagar e nós vamos entender essa departamentalização. Só que eu vou recomendar que você faça exatamente como eu vou fazer aqui, não é? Bem resumidinho para você lembrar na prova. Por quê? A hora que isso cai na prova, a maioria dos candidatos vão errar e eu quero que você acerte. Departamentalização matricial, Matrix, lembra do filme? É o modelo que vai combinar a departamentalização por função, que foi criada lá pelo Fayol, mas não é só ela, com a departamentalização por produto ou departamentalização por projeto. Professor, costuma cair assim? Cai. Não é? Essa é a definição, professor, em que lugar? Sempre, sempre, meu amigo, sempre, minha amiga, não é? Pode guardar esta definição para você, departamentalização matricial. Por que eu devo guardar isso, professor? Porque é o modelo utilizado na administração pública, tá certo? Então tá aí a departamentalização matricial. Ela combina a departamentalização por função com a departamentalização por produto, por projeto, não é? Será que dá para responder a questão agora? A estrutura matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos, não é? A departamentalização matricial é indicada para organizações que lidam com projetos específicos. Então está aí, não é? Resposta da questão 63. Não é exatamente conforme aquela representação que eu fiz para você. Então está aí, não é? Departamentalização matricial. Vamos para a próxima questão, não é? Do Ministério Público da União. A organização estruturada de forma simples e centralizada, não é? A organização estruturada de forma simples e centralizada em torno de uma autoridade máxima adota a estrutura funcional. Ah, você sabe essa resposta. Você acabou de ver isso, não é? Qual é a resposta disso aqui? Errada. Por que errada, professor? Porque é uma estrutura simples, não é? O que é uma estrutura simples? É daquele modelo chamado linear. Eu tenho apenas um chefe e vários funcionários. Em que lugar que eu encontro isso? Ué, você não costuma tomar o seu café da manhã de vez em quando numa lanchonete ou padaria? Então tá aí, não é? Isso aqui, tome cuidado, não é a departamentalização funcional. Na departamentalização funcional, eu tenho um departamento especializado em cada função. A padaria que você toma o teu café, a loja de suco, isso aqui é o organograma representando a hierarquia, não é? Ela é o departamento, portanto, ela é uma estrutura simples. Então está aí o retângulo representando o departamento. Vamos para a próxima. Acerca da departamentalização, você viu que o teu examinador adora essa temática, então fique atento. Acerca da departamentalização, julgue os itens que se seguem. A departamentalização por produto permite uma visão única acerca da organização e o controle eficaz sobre o seu conjunto. Será? É lógico que não, porque a departamentalização por produto, ela está focada no controle do produto e não no controle da organização. 66. A departamentalização funcional é adequada para o desenvolvimento de atividades rotineiras, atividades continuadas e rotineiras em que sejam utilizados recursos especializados. É o modelo do Fayol. E você sabe qual é a resposta disso aí? Está aí, corretíssimo. É um modelo burocrático mecanicista. É o modelo que o Ford utilizava na empresa dele, né? Sabe qual é a frase que o Ford utilizava na empresa dele? Ele dizia assim: o cliente pode escolher o carro da cor que ele quiser, contanto que seja preta. Sabe por quê? Ele não estava preocupado em produzir modelos diferentes, ele estava preocupado em produzir quantidade. Quantidade. Ford T foram produzidos mais de 18 milhões de unidades. Olha só a questão, a departamentalização funcional. A departamentalização funcional,
não é? Portanto, departamentalização por função é adequada para o desenvolvimento de atividade continuada e rotineira. Você acha que produzir 18 milhões de Ford T é alguma coisa que não é rotineira? Haja rotina para isso, meu amigo, não é? Então está aí a departamentalização funcional. Próxima. A departamentalização por processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais. Essa eu não te expliquei, mas eu explico agora, não é? O que é a departamentalização por processos? É um modelo de departamentalização no qual cada departamento vai ser responsável por determinados processos. Vamos pensar aqui, não uma chefia, mas vamos pensar aqui departamentos. Cada departamento uma fábrica. Essas setas verdes representam o quê? Os processos. Aqui você vai tomar um cuidado muito grande. Porque quando eu tenho uma organização que é gerida por processos, não é? Ela busca ignorar a departamentalização. Não é? As organizações que são geridas baseadas em processos, a chamada gestão de processos do Taishi Ono, elas não gostam de departamentalização. Como seria, professor, uma organização gerida por processos? Então vejam, na departamentalização por processo, você viu a representação que eu tenho os processos dentro do departamento, dos departamentos. Agora, a gestão de processos é outra coisa, né? Numa organização que faz gestão de processos, por exemplo, a Toyota, não é? Na gestão de processos, como é que a organização é enxergada? Ela é enxergada assim, meu querido. Só se enxergam os processos produtivos, não é? Não se enxergam os macroprocessos, processos estratégicos, processos táticos, não é? Os microprocessos. Veja, aqui você não está vendo nenhuma forma de departamentalização. Aqui você apenas está vendo o quê? Processos. Por isso que este modelo de organização, ele é flexível. Não é? Os colaboradores da organização que trabalham com gestão de processos, eles se adaptam rapidamente a vários esquemas produtivos. Hoje, um trabalhador do grupo Harley Davidson, que produz motocicletas, aquelas maravilhosas, né? Esse trabalhador, ele produz mais de 30 modelos de motocicletas diferentes, conforme as necessidades da demanda. Agora, isso é a gestão de processos. Agora, aqui na questão, ele não está falando da gestão de processos, ele está falando sobre a departamentalização de processos. E na departamentalização de processos, não é? Os departamentos acabam fazendo o quê? Eles acabam enrijecendo os processos. Não é? Porque imagina o departamento como uma caixa que ele trava, endurece os processos. Olha só, vamos criar uma organização em cima dos processos, só que agora departamentalizada. Não é? Então, cada departamento ele acaba engessando os processos. E aqui, candidato, fique atento, porque muita gente confunde uma coisa com a outra. Departamentalização de processo é uma coisa, gestão de processo é outra. Então, a departamentalização de processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais, não é? Qual a resposta disso? Ora, muito fácil. Você sabe que isso aí é uma besteira, não é? Então, está aí a chamada departamentalização de processos. A gestão de processos é flexível, é orgânica, é adaptável. É o modelo utilizado hoje por grandes empresas como a Microsoft, a Toyota, a Hyundai, as grandes montadoras. Já a departamentalização por processos, ela é morosa, ela é rígida, ela é inflexível e, portanto, resistente a qualquer forma de adaptação. Então, está aí também questão de Ministério Público da União. Vamos ver outra questão? De acordo com os princípios da departamentalização, haja departamentalização. De acordo com os princípios da departamentalização, as atividades de controle devem estar separadas das que serão objeto de controle. O que é atividade de controle, Marco Antônio? Controle é um sistema que a organização tem, não é?
geralmente estruturado em um departamento ou uma equipe, que vai fazer a inspeção do sistema contábil, ele vai fazer a inspeção dos estoques, ele vai fazer o controle para evitar que ocorram desfalques na organização, erros ou fraudes. Então está aí a chamada o sistema de controle. Agora, será que seria bom colocar o sistema de controle junto com os outros colaboradores? Não é? Eu acho que não. Até mesmo na administração pública, esse sistema de controle está separado. Então está aí, de acordo com um dos princípios da departamentalização, as atividades de controle devem estar separadas, não é? É assim que ocorre na administração pública. Você tem a administração pública e tem separadamente dela a Controladoria Geral da União, no Poder Executivo, o Tribunal de Contas da União, no Poder Legislativo, separados para criar aquele ceticismo e aquele distanciamento necessário. Meu amigo, minha amiga, eu vou comentar mais duas questões sobre gestão de pessoas. Dê uma olhada nessa questão aqui do Ministério Público da União. Paulo, novo diretor de uma organização pública, pretende desenvolver um sistema de controle capaz de apontar os erros cometidos durante a execução dos serviços. Para a consecução do seu objetivo, definiu novas formas de controle com base em informações que coletou pessoalmente, ao interagir com os colaboradores de todos os setores da instituição, sem se restringir aos métodos tradicionais de obtenção de dados. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens que dizem respeito ao processo organizacional. Então vejam, ele já disse, sem recorrer aos métodos tradicionais. Métodos tradicionais é esse burocrático mecanicista, que valorizava o quê? A comunicação formal, o memorando interno, a ata circular, porque para o modelo burocrático, o que não estava no papel não tinha valor. Agora, o Paulo ele está interagindo com os colaboradores, ele está valorizando o quê? A comunicação informal. Vamos agora à questão, não é? Olha aí. Primeira questão, 71. Ao coletar as informações para definir as novas formas de controle, Paulo privilegiou o fluxo comunicativo circular. Fluxo comunicativo circular, não é? Se fosse burocrático mecanicista, seria vertical, seria linear. Mas ele falou circular, então você já sabe que a resposta está certa. Então está aí, não é? Quando Paulo interagiu com os colaboradores, ele se colocou numa posição próxima deles, ele estava valorizando a comunicação circular. Agora, olha que questão bonita essa questão 72, na mesma sequência. Para atender às demandas mais instáveis e urgentes da organização,